E eu quero ouvir do Ricardo Gomes. Uma análise bem tranquila para ele fazer aqui. Quem é que está certo nessa história? Os dois estão errados. Qual que é o caminho aí que a gente deve ver nesses próximos capítulos, Gomes? Primeiro, ninguém confia no Putin, né? É uma tarefa árdua negociar com um player que não tem credibilidade, né? Ainda assim, né, e a gente falei nisso no Magna Carta essa semana, o único caminho previsível é que vai em algum momento haver um cessar-fogo e um acordo. Por quê? Porque quando nenhum dos dois pode ganhar, o jogo empata. E o empate é o acordo do cessar-fogo. E um tratado que põe a fim à guerra. Quando eu digo nenhum dos lados pode ganhar, a Ucrânia não há sinal de que ela vá retomar os territórios que perdeu para a Rússia, a Crimeia em 2014 e a região de Donbas agora. Não vai ter força para isso. E a piadinha do Putin é porque ele sabe que não há força para retomar esses territórios. Ao mesmo tempo, uma vitória da Rússia seria conquistar o resto da Ucrânia. Não vai acontecer. Ou a comunidade internacional não vai permitir que isso aconteça. Então, está chegando num stall, num momento de parada estratégica em que ninguém mais consegue avançar um em relação ao outro, e o que Trump está tentando fazer é trazer os dois para a mesa para negociar. E ele não diz, vou trazer o Putin para a mesa porque sou apaixonado por ele, confio nele, admiro a democracia pujante da Rússia. Não, o que Trump diz é, temos que sentar na mesa e negociar. Isso requer o Zelensky e o Putin sentados na mesa junto com atores europeus. A reação francesa soa mais como uma bravata do que como algo que a França tem condições de fazer, de assumir para si os custos da Ucrânia na guerra. E Putin tem a história a seu favor, né? Brincou de lembrar Macron enfraquecido, Macron com todos os seus problemas internos no seu país, achou por bem fazer usar o cenário internacional para tentar ganhar um pouco mais de peito, de força dentro da França. De uma forma ou de outra, Trump disse, a Europa vai ter que botar mais dinheiro na sua defesa e na OTAN. Trump está conseguindo isso, né? A secretária-geral da União Europeia, a Van der Leyen, já disse que a União Europeia está se preparando para colocar mais 800 bilhões de euros em defesa, aumentando o orçamento de defesa da União Europeia. Então, ponto para Trump, que provocava os países da União Europeia a pagar a conta da defesa, que ao fim das contas, a defesa da região de influência da OTAN é ali a Ucrânia, porque divide esses espaços de intervenção, esses espaços de poder. Agora é curioso, né, como isso tem a ver com essa conversa expansionista, que é só uma conversa, né, ao menos por enquanto, do Trump, de falar, olha, eu quero a Groenlândia, eu quero o Panamá, eu quero expandir o Canadá, tinha que ser o 51º estado americano. Nós estamos voltando para uma lógica de áreas de influência, de zonas de influência que reinou durante a Guerra Fria. Então é uma conversa assim, olha, a Rússia quer ganhar mais espaço, eu também quero, ninguém vai fazer nenhum gesto enquanto os dois ficarem fazendo bravata de um lado para o outro. Fato é que esses últimos movimentos também mudaram a forma com que os americanos enxergam a Rússia. Uma pesquisa divulgada aí pela CNN mostrou que em 2023, 64% dos americanos viam a Rússia como um inimigo. E hoje esse número é de apenas 34%. Você vê como esse jogo aí altera também a percepção em relação aos países. Diga. Uma frase só para não passar tão ao largo do Magna Carta dessa semana. A hipótese que eu suscitei é que Trump estaria aproximando Putin
para tirar o Putin das barbas da China, para dividir o bloco China, Rússia e Irã. Então, olha, tô fraco aqui, a Europa não está comigo, eu não consigo brigar com todo mundo ao mesmo tempo, vou separá-los, traz o Putin um pouquinho mais para perto para poder direcionar a inimizade americana para a China, e parece que é isso que a pesquisa mostra também, que hoje, se perguntar talvez como o americano vê a China, ele vê a China como um inimigo maior do que a Rússia hoje. Vai estar um gráfico crescente Suponho. Provavelmente. Bom, assistam o Magna Carta, está aqui no nosso canal do YouTube, esse último programa do Ricardo. Ô, Lobauer, como é que você tem acompanhado aí? No último programa acabou não podendo comentar sobre aquela reunião que não foi bem, né, do Zelensky com o Trump. Foi no meio do carnaval, a gente acabou não pegando aquele evento para falar aqui no programa. O que você acha que aconteceu ali, né? Já foi mal intencionado umas das duas partes, eles não esperavam que acabasse daquele jeito. Como é que você está vendo essa questão toda, esse jogo de xadrez com Ucrânia, Zelensky, Putin e os Estados Unidos? Bom, em relação àquela cena, vou dizer para você que não me agrada o que aconteceu ali, independente se foi uma armadilha ou se não foi. Aparentemente, as empresas de comunicação que estavam convidadas, por exemplo, a Associated Press parece que não foi convidada, a Reuters também não, mas estava lá a TASS. Então, algumas especulações de que aquilo foi armado de alguma maneira. O que me parece ruim é o seguinte: durante todos esses séculos, e até para ficar só na modernidade, a diplomacia sempre respondeu a um certo protocolo, né? E aquilo ali não me agrada. Assim. Aquilo acontece em sala fechada. Você tem esse tipo de discussões e tem registros históricos aí em várias obras dos pensadores da política internacional, debates duros, diretos, confrontos, mas não assim exposto na mídia ao vivo, parece uma coisa do nosso tempo que não me parece um caminho muito bom. Eu prefiro o caminho do protocolo. Eles justificaram falando em transparência, né? Não, o governo é muito transparente, a gente queria que todo mundo visse. Pois é, assim, não me agrada nada, nem a camisa do Zelensky, nem a informalidade da conversa, nem a maneira como foi colocada as palavras pelo vice-presidente Vance, nem muito menos a intervenção do do presidente Trump. Aquilo ali, para mim, é uma novidade. Não acho que deveria acontecer essas coisas, mas pelo jeito vai virar uma tendência nesse mundo midiático aí. Mas o fato é que, logo depois, ele teve que realmente ceder às pressões. E dessa semana que passou, a Ucrânia praticamente e o próprio Zelensky toparam uma negociação que tá em curso, tá certo? O que eu acho que, depois de todos os comentários dos colegas aí, muito, muito bons e completos, eu acho que o que a gente tem aí é um diagnóstico claro de economia, onde é um arranjo absoluto, o diagnóstico da economia americana de um endividamento muito alto, de uma necessidade de reduzir custos, de baixar imposto, e de realizar um protecionismo ainda que vá ser, eu acho, pique, né? Ele vai ser pontual em algumas tarifas de alguns países. Isso está parecendo que não é, mas acho que vai ser. Então essa combinação de ações me parece adequada para os Estados Unidos rearrumarem a casa e trocarem essa importância da economia, muito mais da ideia de livre comércio, de abertura, de expansão da democracia, dos valores, do comércio, das liberdades, para uma agenda de segurança, que é essa segunda parte, ou seja, se substitui economia por segurança, e segurança implica em geopolítica regional, implica em novas alianças, implica nessa relação com a Europa que a gente viu agora mudando bastante. Eu acho que esse é o ponto talvez mais sensível de toda a conversa, esse relativo distanciamento dos americanos com os europeus e uma aproximação estratégica, eu diria, com os russos, já pontuando que não me parece que o Putin sai forte dessa conversa. Eu acho que tem um ruído aí de achar que o Putin ganhou. O Putin não ganhou. Ele vai sair provavelmente com uma parte da Ucrânia ocupada, mas eu acho que ele sofre muito a pressão dos oligarcas russos que não querem mais a guerra. É um prejuízo muito grande para o país e os americanos perceberam isso, então estão jogando com a possibilidade, quase que forçando a Rússia a sair do jogo e diminuindo o tamanho da Rússia. A Rússia não conseguiu ocupar nem a Ucrânia, quanto mais ser uma ameaça para a Europa. Se você tirar as armas atômicas da conversa, que é o que a França e a Inglaterra têm colocado aí como condição de negociação, quer dizer,
levantando o discurso para um conflito atômico. Se você tirar essa questão atômica, a Rússia não tem condição de fazer absolutamente mais nada. Então a leitura europeia me parece equivocada, de que nós precisamos nos preocupar com um perigo iminente da Rússia. Não tem perigo iminente nenhum. Na verdade, o Putin está pensando em se manter no poder e está sofrendo pressão interna, né? Então a ideia de que ele pode se aproveitar da situação para ocupar a Geórgia, ocupar o resto da Ucrânia, expandir, até os poloneses entraram em polvorosa agora, os países bálticos disseram que vão vão dinamitar as fronteiras, vão colocar minas nas fronteiras. Uma conversa que é muito ruído, eu acho, muito ruído, numa situação que é um rearranjo de forças, muito mais na linha, me parece que o Ricardo tocou no ponto, é na linha dos americanos perceberem a oportunidade de rachar a aliança sino-russa, trazer a Rússia para perto, ver que a Rússia está enfraquecida, deixa os europeus fazerem o discurso que quiserem, porque não tem um tostão para fazer esse rearmamento. Se quiserem colocar 5% do PIB em rearmar a Europa, não vão conseguir ter gente para a batalha. A Alemanha fez agora uma chamada na Bundeswehr para novos soldados, novas forças, não tem inscrição. Não tem inscrição, não tem gente que quer ir para a guerra, não tem nem gente para oferecer, quanto mais gente disposta a se inscrever, imagina o resto. Então, assim, a Europa eu acho que está fazendo a leitura mais equivocada de todas, em achar que tem um problema russo. E aí o Putin sapateou. Vocês esqueceram o que aconteceu com Napoleão, ou se quiser, esqueceram o que aconteceu com Hitler, pode usar, brincar de história aí. Ninguém conseguiu invadir a Rússia e não ser vocês. Acho que ele tem razão, infelizmente, acho que ele está certo, né? Acho que a Europa é nessa nova reconfiguração de forças. Acho que a Europa está mais fora da realidade. Quase que dá pena de ver a França levantando a voz se ela não consegue arrumar a própria casa. A França é um país quebrado, tá certo? Absolutamente quebrado. E levantando a voz, achando que vai liderar, achando que o De Gaulle está ressuscitado. Não tem. Gendarme lá do Napoleão. Grand Nation, né? Não tem. A Europa tem que rever os seus conceitos. O que a gente tem aí é um reposicionamento de forças, os americanos tentando fazer essa intervenção nessa aliança maligna que estava se formando de chineses e russos, né? Eu queria ouvir a opinião do Ruschel sobre a Europa, ele tem falado bastante disso nas redes sociais. Antes, eu quero mostrar uma postagem aqui do Trump, falando grosso agora com o Putin, né? Então ele teve todo aquele entreveiro com o Zelensky na sexta-feira, naquela reunião, mas também depois ele postou isso na rede social dele, na Truth. Tá em inglês, eu vou ler aqui a tradução. Olha, considerando o fato de que a Rússia está triturando a Ucrânia no campo de batalha, eu estou considerando seriamente sanções em larga escala financeira e tarifas sobre a Rússia até que um cessar-fogo e acordo final de paz sejam alcançados. Rússia e Ucrânia vão à mesa de negociações agora, antes que seja tarde demais, comentou o presidente na sua rede social. Leandro, tenho acompanhado aí uma série de posts que você tem feito, vídeos também, e muita gente até, talvez não entendendo ou ouvindo pela metade, falando, então você é a favor da Rússia, você é a favor do Putin. Por quê? Porque eu vejo ali uma crítica que você tem feito aos europeus, inclusive denunciando que também na Europa, né, você tem ali um projeto que é totalitário, né, à sua maneira, em relação à censura, em relação a controle estatal e de regulamentações e tudo mais. Então eu queria que você discorresse um pouco aí sobre essa tese e também para explicar, né, que muitas vezes você criticar, seja o Zelensky ou a posição meio dúbia aí da Europa, nesse xadrez, não quer dizer que você está apoiando uma pessoa, um regime como o russo. Sem dúvida, né? Eu acho que as pessoas não entendem. Inclusive, eu sempre fui um crítico voraz do Putin e continuo sendo, mas há uma diferença entre você criticar e você entender o cenário, né? O cenário é que depois de centenas de bilhões de dólares investidos, armas, né, e todo o esforço, não se conseguiu tirar as forças russas do território. Uma parte do território já nem estava sob o controle da Ucrânia no início da guerra, para falar a verdade, né? Era um território em que há ali uma parte daqueles cidadãos que se identificam mais com a Rússia do que com a Ucrânia. Mas, enfim, né? Também é óbvio que o agressor, o invasor, é o Putin e a Rússia, né? Mas o ponto é, ok, nós sabemos disso, mas o que você pode fazer? Não, nós temos que punir Putin. Então, ok, como é que você vai punir o Putin, né? Vamos iniciar a Terceira Guerra Mundial para punir o Putin, e aí ele é punido e todos nós também somos punidos. Então,
é preciso ter um pouquinho mais de racionalidade e menos emoção, né? Mas uma boa parte dessa postura também é produzida pelo que a União Europeia, junto com os globalistas americanos, fizeram nos últimos vários anos. Para mim, as revelações que saíram, né, do DOGE iniciais sobre os gastos da USAID, o que foi bancado, financiado pelo Estado americano, representam o maior escândalo da história política, né? Porque o que a gente teve nos últimos vários anos, e nós sofremos isso, todos os brasileiros sofrem isso, a direita americana sofre isso, a direita europeia sofre isso, o mundo sofre isso, nós tivemos a formação de um deep state dos dois lados do Atlântico que simplesmente tem uma postura autoritária. Eles acreditam que o mundo deve ser governado por uma elite não eleita que apresenta o progresso como uma agenda socialista. E se você é contra isso, você deve ser censurado, você deve ser perseguido e você deve ser criminalizado. Isso tem origem no pensamento europeu, né? A União Europeia é um projeto autoritário de poder, é um projeto socialista, ou seja, é um projeto autoritário, né? Ele se apresenta como socialistas democratas, né? Mas a gente sabe que o socialismo nunca é democrático. Ele sempre vai acabar, de alguma forma ou outra, sendo autoritário. E a gente viu exatamente isso na Europa. Então nós não podemos desassociar uma coisa a outra, porque existiu ao longo das últimas 2 décadas, pelo menos, uma briga muito grande dentro da Ucrânia com 2 projetos autoritários. O projeto europeu, né? E aí o projeto europeu junto com os globalistas americanos, porque o Partido Democrata assumiu essa postura globalista aqui nos Estados Unidos, inclusive tomando posturas e decisões contra os interesses americanos. Não podemos esquecer que o próprio Biden foi um dos grandes apoiadores da eleição do Lula, né, a colocação do Lula na presidência, só para dar um exemplo. E, do outro lado, você tem um projeto autoritário também, que é o projeto russo, o projeto do Putin, de recriar, né, o que era o Império Soviético, enfim, ele até vai mais longe, né, no Império Russo. Então, existiu ali uma briga, e essa briga evoluiu para uma guerra, né, para uma invasão militar e uma guerra no sentido estrito do termo, né? Não foi uma guerra só que ficou ali na propaganda e na influência. Então não tem como desconsiderar tudo isso. E eu creio que o que vai ficar para a história de uma mudança profunda no Ocidente é justamente o discurso do J.D. Vance em Munique, que foi mais determinante para esse racha entre Estados Unidos e Europa do que a própria reunião lá com o Zelensky, né? Em que o J.D. Vance colocou o seguinte: peraí, nós estamos numa aliança, né, desde o final da Segunda Guerra, mas pelo que nós lutamos? Quais são os valores que nós defendemos? Quais são os valores em comum que nós ainda temos? Porque se a Europa não acredita mais em liberdade de expressão, se a Europa não acredita mais em liberdade de associação política, né, se a Europa busca censurar, perseguir e criminalizar qualquer pessoa que não esteja alinhada à esquerda, né? Qualquer pessoa que é de direita, eles chamam de extremista de direita e já retiram direitos. Acabou de acontecer na Romênia. O candidato chamado, né, de extrema direita acabou de ser retirado do páreo, porque supostamente seria bancado pelos russos ou porque teria posturas antidemocráticas, enfim. Se nós não temos mais esses valores em comum, por que nós estamos juntos nessa aliança? Pelo que nós vamos lutar? E esse é o ponto, né? Porque o próprio Trump, a própria direita americana, assim como a direita brasileira, sentiu na pele esse movimento. O Trump foi impedido de exercer a sua presidência quando ganhou a primeira vez, na maior parte do mandato. Não podemos esquecer que através de um dossiê falso, acusando ele de ser agente russo, ele foi perseguido, chegou a ser impedido não por causa disso, né, porque ficaram 2 anos investigando e não descobriram nada, porque foi um dossiê falso feito pelo Partido Democrata. E depois ele foi perseguido judicialmente, de uma forma muito parecida que a gente está vendo no Brasil. Né? Se criaram crimes, utilizaram promotores ativistas, se utilizou um juiz ativista lá em Nova York, inventaram aquele crime para
condenar ele e impedir que ele fosse presidente. Tentaram em vários estados mais controlados por democratas retirar ele até mesmo da urna, né, para ele não poder ser votado. Existiu ao longo, a partir da Brexit e a partir da própria eleição de Trump, um esforço concentrado com bilhões de dólares investidos com um único objetivo: censurar a internet, né? Nesses arquivos que vieram à tona ficou claro que a USA, da agência, né, que é uma frente aí para a CIA, para o aparato de defesa americano, né, de segurança americano, NSA, Departamento de Defesa, Departamento de Estado, a USAID investiu bilhões de dólares para bancar diretamente jornalistas, mais de 9 mil jornalistas, mais de 700 instituições de imprensa, né, mídias que eles chamam de independentes. A própria Associated Press levou 238 milhões, se não me engano, do Departamento de Estado ao longo dos últimos 5 anos. Enfim, o ponto nós não temos como separar isso que está acontecendo deste projeto globalista. E o Trump, por ter sofrido isso na pele, a direita americana, por ter sofrido isso na pele, resolveu dar um basta e dizer: olha, nós não vamos mais alimentar com bilhões de dólares um continente que quer nos destruir, que não é mais democrata e que ainda por cima, né, quer centenas de bilhões de dólares para manter uma guerra que não está indo a lugar nenhum. Essa guerra precisa acabar, não só pelo problema econômico que a gente falou no primeiro bloco, mas por uma questão de desalinhamento de valores, né? Então esse é o aspecto que muita gente não percebe. Por que não percebe? Porque, obviamente, essa lógica globalista, até mesmo para uma parte da direita, foi alimentada com bilhões de dólares de propaganda, né? Então, eu não consigo desassociar essa situação ucraniana da situação europeia. Os próprios europeus apresentam a situação, que para mim é imoral, da Ucrânia como uma espécie de buffer em relação à Rússia, né? Alguns defensores da guerra dizem: não, mas está valendo a pena investir isso aí porque isso está desgastando a Rússia. Então quer dizer que a gente tem que colocar os coitados ucranianos lá para ser bucha de canhão, para segurar o Putin, né? Isso não me parece ser moralmente defensável. Então, se a gente leva em consideração tudo isso e percebe que há uma possibilidade do Trump encerrar esse conflito e manter as fronteiras onde elas estão sem que elas evoluam ao longo do tempo, eu acho que isso é bastante positivo. Para finalizar, eu concordo em relação à dificuldade da Europa em fazer esse movimento, né? A Europa precisa ser reformulada. A União Europeia destruiu a Europa. A Europa hoje não é mais um continente que defende democracia. Você teve migração em massa de um povo que não comunga dos mesmos valores, da mesma cultura europeia, né? E você tem uma estrutura econômica que não funciona. Quando é que foi a última vez que a gente viu uma empresa europeia revolucionando o mundo, né, inovando, criando algo que todo mundo utiliza, como as empresas americanas ou mesmo empresas chinesas? Não existe. Por quê? Porque é um continente socialista, porque os impostos são altos, porque a regulação é infinita e as pessoas não conseguem produzir riqueza, até porque elas não têm estímulo. Eu tenho um amigo que eu acho que está na 4ª geração, um amigo espanhol, que depende de Estado, né, de bolsa estatal para sobreviver, e vive bem. Só que acabou essa mamata, acabou esse dinheiro, né? Então, sem contar a questão da economia verde, né, do net zero de emissões, que basicamente coloca aí uma camisa de força na economia europeia. Então, acho que ao invés de utilizar a Ucrânia como uma forma, né, até de união da Europa, ou de um buffer em relação à Rússia, a Europa tinha que seguir aí o puxão de orelha do J.D. Vance e entender: tá, mas o que nós estamos fazendo? O que efetivamente nós precisamos mudar? Será que a ameaça maior é externa ou a ameaça é interna pela própria estrutura política, econômica e cultural que foi produzida? Acho que esse é o ponto. Muito bem, grandes questões aqui levantadas pelo Ruschel. Nós temos uma notícia agora também do G1 falando sobre os Estados Unidos estarem prestes a retomar a troca de informações de inteligência com a Ucrânia. Então você vê que o Trump ali, ele está naquele também esse modo de assopra, né? Uma hora faz uma ameaça para um lado, depois sanciona de outro, e ele vai tentando juntar esses dois lados para sentar à mesa e chegar num cessar-fogo. Queria a opinião agora do Adriano Janturco sobre esse tema, como é que ele tem acompanhado, ele que também tem suas raízes na Itália, né? Se tem algo vindo de lá, com uma visão aí sobre o papel da Europa nesse caso todo, né? Não só
nesse conflito de Rússia com a Ucrânia, mas nesse novo alinhamento aí da geopolítica mundial. Vão aderir às bandeiras do Trump ou vão seguir aí nessa linha, mantendo uma certa distância e se colocando de forma mais independente? Olha, essa talvez seja a grande reflexão da nossa época, né? O título do programa de hoje é muito importante, convidativo também, e obviamente que isso é muito complexo. A meu ver é o seguinte: os Estados Unidos e o Ocidente, de forma geral, a Europa também, está em um relativo declínio. Então, o custo de manter o império, porque isso para os Estados Unidos, é um custo sempre maior, que não consegue mais enfrentar. Por outro lado, tem a ascensão da China e de outras potências médias e intermédias, como Turquia, etc., que acabam incomodando. Também tem uma questão demográfica. Em que sentido? Que todos os outros grandes impérios da história, visto que a população mundial era muito menor, governavam até um espaço territorial relativamente grande, nem tanto quanto os Estados Unidos, mas uma população muito menor. Hoje, ao contrário, sendo cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta, os Estados Unidos acabam controlando diretamente e indiretamente grande parte do planeta e uma parcela da população enorme. Isso é muito difícil. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo? Estão tentando priorizar as questões. Eles entendem que não dá mais para lutar todas as guerras, querem se desengajar. Isso teria acontecido, inclusive, contra o governo, não só com Trump. Entendem que a prioridade número 1 é a China, não é a Rússia. A prioridade número 2, eventualmente, para Trump é o globalismo, não é a Rússia, etc. Então, estão tentando recuperar o tempo perdido, tentando lutar outros conflitos para eles menores, para tentar focar tempo, energia, recursos no grande desafio que é a China. Neste contexto, eles exigem, a meu ver, legitimamente, que a Europa, pelo menos a Europa, se defenda sozinha, porque, repito, se não for a Europa que se defenda sozinha, então quem se defenderá? O ponto qual é que, obviamente, a Europa não tem como se defender, a União Europeia, militarmente, atualmente, nem nos próximos anos. Né? Por quê? Macron, que levantou a voz ali falando das armas nucleares, a China, a Rússia tem, mas nós também temos. Só que vamos colocar a coisa em comparação. A Rússia tem cerca de 7 mil testadas nucleares, inclusive tem mísseis balísticos. A França tem cerca de 200 bombas atômicas. Outras 200, mais ou menos, tem a Inglaterra, que não faz parte mais da União Europeia, mas da Europa de forma geral. A França não tem mísseis balísticos, não tem nem a defesa aérea contra mísseis balísticos. Então, até alcançar o nível da Rússia, vai demorar e muito. Outro problema dessa ideia de se rearmar da Europa é o seguinte: primeiro, o custo enorme, né? Cerca de 800 bilhões de euros, cerca de $1 trilhão, para nos entender. Né? É um custo muito grande que muita gente não está disposta a fazer, a enfrentar, e ainda, a Europa não tem, a União Europeia não tem um exército em comum. Então, se rearmar significa rearmar os exércitos nacionais. O que isso vai gerar eventualmente? Vamos até supor que a União Europeia consiga se rearmar e até chegar num patamar similar àquele da Rússia, etc. Mas o problema qual é? Não tendo um exército único, o que vai acontecer? Vai ter um exército da França, um exército da Itália, da Alemanha, etc. E cada um vai sim ter alguns interesses em comum, mas cada um vai priorizar os próprios interesses nacionais. A Hungria, mesmo fazendo parte da União Europeia, vai se chamar fora, a Sérvia talvez também, agora estamos vendo também a Eslováquia talvez também, a Polônia, ao contrário, muito anti-Rússia, vai contra, estão falando de se rearmar e ter também bombas atômicas, os países bálticos também mais contra a Rússia, por um lado França e Inglaterra, e vai ter interesses diferentes. Não tem como ter um exército em comum, porque não tem como ter um exército em comum se você não tem uma política externa comum. Então, é um projeto destinado ao fracasso, certo ou errado que seja. Além disso, tem o chamado dilema da segurança. O dilema da segurança, o que afirma é o seguinte: você está com medo de um potencial invasor de outro país, e aí você, humanamente, compreensivelmente, você se arma, só que o outro também vai se armar exatamente por este medo recíproco. E o que vai acontecer? Uma escalation, uma corrida ao armamento, e talvez depois vai ter uma guerra, exatamente por isso, por medo do outro, coisa que ninguém inicialmente queria, então vai ser uma profecia que se autorrealiza
algo que podia ser evitado em primeiro lugar. A meu ver, repito, é claro que é muito complexo e estamos aqui resumindo, mas onde estaria a chave para resolver, entre aspas, essa questão de outra forma, de forma melhor e mais eficiente? É a questão energética e ambiental. A União Europeia acaba financiando a Rússia e outros países do leste da Europa porque acaba comprando energia, gás especificamente da Rússia e petróleo dos países autoritários da África do Norte. Então, querendo ou não, financia também a guerra na Ucrânia. Por quê? Porque a União Europeia escolheu perseguir falsas bandeiras e políticas ambientalistas radicais em campo energético, então escolhe falsamente apoiar fotovoltaico, solar, eólico, etc., que não substituem, não conseguem substituir gás, petróleo, energia nuclear, etc., e você acaba, então, tendo que comprar energia destes países e acaba financiando eles. Qual seria a solução? Poupar parte deste dinheiro para a defesa, reinvestir o dinheiro de políticas, realocar o dinheiro de políticas energéticas ambientais para políticas energéticas que funcionem, ou seja, a energia nuclear, que é um consenso entre todos os cientistas do planeta, que é a melhor sob todos os pontos de vista, tanto econômico quanto de segurança humana, para os efeitos no meio ambiente, etc. Não obstante a população sempre fique espantada, etc. Mas isso é. E aí você consegue poupar dinheiro e não financiar a Rússia. E talvez aí você poupa dinheiro para poder eventualmente pensar em uma defesa e ganhar tempo nesse sentido. Então é muito difícil, muito complicado. O último ponto que eu queria dizer é o seguinte: essa estratégia de Trump querer dividir a Rússia da China é até compreensível e talvez funcionará. Veremos isso no futuro. É bastante arriscada, mas por enquanto, veremos no futuro se vai funcionar. Por enquanto, o que está acontecendo é que os Estados Unidos estão conseguindo afastar a Europa de si mesmo. Ou seja, podia tentar alcançar essa estratégia de dividir Rússia da China sem incomodar e brigar tanto com a europeia. Algumas coisas merecem ser ditas, como o discurso do Vance, etc., mas ameaçar tomar a Dinamarca, ameaçar tirar o dinheiro da OTAN, etc., e gerar essa instabilidade, por quanto você possa querer lutar contra o globalismo europeu, etc., acaba também irritando a Europa e não sei quanto é útil, nem para a Europa, nem para os Estados Unidos, que estes dois grandes aliados se afastem.